Amém. A igreja pode se assentar? Temos lugares aqui à frente, ainda à minha direita, e uns espalhados por aí. Se você está com lugares vazios aí entre seu grupo, tenta juntar um pouquinho, porque a gente está precisando aí de assentos para gerar disponibilidade. Se alguém quiser vir sentar aqui também. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Temos há algumas semanas, desde que o ano começou, estudado essa carta tão profunda, tão bela, e vai ser um bom tempo estudando. Tem muita coisa impressionante acontecendo em Coríntios. Semana passada, o pastor Tarcísio nos falou bastante sobre a mensagem da cruz, sobre como ela vai contra a sabedoria e os poderes deste mundo. Se você não ouviu, recomendo que você busque ali no YouTube e fique por dentro. Hoje nós vamos fechar o primeiro capítulo, versos 26 a 31. Eu quase pus o título desse sermão de Salve os Coríntios, uma homenagem ao hino do Timão, mas já tem futebol demais na história, então deixei o Timão para lá. Vamos orar. Vamos ler e depois vamos orar. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, nesta manhã, ao considerarmos essas palavras tão impressionantes do apóstolo, pedimos que com o Teu Santo Espírito, Senhor, nos instrua e nos conforme a esse Jesus Cristo, em quem temos redenção. No nome dele oramos. Amém. Crianças, vocês já foram em rodízio de pizza? Já foram? É muito legal. Fica vindo aquele monte de sabor diferente de pizza, né? E o seu prato vai enchendo e você comendo. É uma coisa louca, é bom demais. No outro dia, tivemos o grupo de homens da igreja, o nosso tradicional almoço de final de ano, ainda em dezembro, claro. Fomos ao Primo Piatto, um famoso e tradicional rodízio de pizza aqui na cidade. Se você não sabia que isso aconteceu, se você não sabe que isso acontece, se prepara, dezembro desse ano vai ter de novo. Mas vai ter antes também. Conta com o Mortosa, que ele vai arrumar mais rodízio pra gente. Eu lembro de ir muito no Primo Piatto na minha adolescência. Na época, lá na Asa Sul, tinha duas unidades, o da 406 e o da 408, e uma certa controvérsia sobre qual era melhor. E nós, adolescentes, éramos um terror. Comíamos demais, assim, demais mesmo. Negócio descabido. Negócio que eu fico bravo comigo mesmo de lembrar de tanto que eu comia naquele rodízio. Mas também um pouco orgulhoso, sabe? É uma mistura, assim. O lema do estabelecimento até hoje é Primo Piatto, alimentando o atleta. Pois, afinal, atletas basicamente se alimentam de pizza para sua preparação, é claro. E ficamos lá no Primo Piatto umas 2 horas, aquela mesona de 30 homens de idades diferentes, alguns já amigos de muitos e muitos anos, outros meio que se conhecendo ainda. O pessoal comendo bastante, um de nós, ao menos um de nós, comeu mais de 20 fatias de pizzas, amigo. Mais para 30 do que para 20, se formos levar a sério a autoauditoria que o irmão fez. Eu fiquei olhando aquela turma um tempão entre uma pizza de calabresa e uma de outra coisa, e eu olhava e eu contemplava, sentindo falta de vários de vocês, alegre com cada um que foi, vendo vocês comerem e pensava comigo mesmo, é cada doido. Assim, com respeito, tá? Mas eu pensava, é cada doido, olha o que Jesus está fazendo, olha essa turma, olha que boa diferença de faixa etária.
gente de estados diferentes, gente que cresceu na igreja, gente que foi convertido bem tarde na vida. Tem até uns 2 que viraram pastor. Cada doido por ali. E sabe, eu fiquei pensando sobre como Deus monta a sua igreja, monta a sua equipe, monta seu povo. E ele realmente nos surpreende. Ele não faz segundo os critérios que nós faríamos para montar uma equipe, um grupo de trabalho ou algo assim. Ele chama conforme ele quer e de um jeito que traz glória a ele mesmo. O resultado disso é sempre glória a Jesus. Esse é o nosso assunto de hoje. O fato de que Deus, ao montar a sua igreja, ao chamar os que seriam seu povo, o fez segundo a sua graça e vontade absolutas. E montou um time que traz glória a Jesus Cristo, ao conhecermos quem Ele é e ao fazer o que Ele faz conosco, nos justificando, nos santificando, nos fazendo algo bem especial. Hoje eu vou te chamar para jantar. Nesse sermão eu vou te convidar para a mesa de Jesus Cristo. Você vai ser convidado a se juntar a nós. E é bom você considerar o que está te sendo oferecido. É melhor do que pizza. Hoje nós vamos ver que o povo de Deus é chamado por Cristo de uma maneira que o glorifica sobre todas as coisas. Simples assim. O povo de Deus é chamado por Cristo de uma maneira que o glorifica acima de todas as coisas. Nós vamos ver isso em 2 partes. A primeira delas, para entendermos bem, é que nós não fomos chamados por Jesus por, de alguma forma, sermos gente muito especial. Olha de novo o verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Temos estudado sobre Coríntios há algumas semanas, uma carta impressionante, difícil, bela, profunda. E já estamos enxergando desde o início que tem um problema muito sério na igreja dos Coríntios. É uma turma que tem uma visão muito elevada de si mesma. O que leva a partidarismos, o que leva a brigas, o que leva a divisões. O Evangelho de Jesus, entretanto, é algo que vai muito além da maneira que nós temos de pensar sobre grandeza. O Evangelho de Jesus Cristo inverte ou subverte a maneira deste mundo pensar. Ele não é focado na sabedoria humana e nem mesmo em impressionantes demonstrações de poder. Ele é focado na tolice da pregação da cruz, quando o Filho de Deus morreu pelos nossos pecados. O pastor Tarcísio nos ensinou na semana passada sobre como essa cruz é o que faz a grande separação entre a humanidade. Divide a humanidade em 2 grandes grupos. Os que creem na pregação da cruz e os que rejeitam. E também nos mostrou que justamente porque temos essa cruz, nós temos uma unidade que vai além de toda e qualquer outra coisa. E agora, construindo sobre isso, o apóstolo Paulo te chama a olhar você mesmo, a olhar a sua vocação, a olhar sobre como e por que você foi chamado, com sabedoria bíblica e humildade. Considera o seu chamado. Por que Deus te escolheu? Por que você foi chamado por Cristo? Nós precisamos aprender a nos enxergarmos. Deus pode fazer grandes coisas através de nós e em nós, mas é muito importante na vida cristã você ter uma noção muito clara de que o mérito não é seu, é Deus agindo em nós. E quando Deus nos chamou, Ele não fez uma super aquisição para o seu time. Às vezes os times de futebol ficam naquela janela de transferência, né? Esse ano a gente vai pegar um belo centroavante. Esse ano a gente vai conseguir um baita zagueiro. Esse ano a gente vai reforçar a equipe. Será que foi assim com Deus? Deus olhou para você e falou assim, eu vou reforçar a equipe, olha esse zagueirão que eu estou trazendo para mim. Como é isso de vocação? Do que ele está falando aqui? Entenda, Paulo aqui não está tratando acerca da vocação no sentido de profissões. Ele está falando da vocação no chamado da salvação. E esse chamado ele acontece sempre de um lado externo e interno também. O chamado externo é o que você está ouvindo agora. Deus está chamando cada um de vocês, através do seu pregador, para vir a Cristo. Todos vocês hoje estão ouvindo esse chamado. Mas isso não basta. É preciso que lá dentro do seu coração, o Espírito Santo de Deus atue e diga, venha. E diga, viva. E diga, haja luz. Para que você saia das trevas e venha
a Cristo. E quem foi que ele chamou? Quem são aqueles a quem o Espírito chamou lá de dentro e falou, venham, sejam de Jesus? Nos últimos sermões temos visto como a igreja dos Coríntios era profundamente complicada. Sofria com diversos problemas, como já mencionado, o partidarismo. E uma das pomadas que Paulo vai aplicar nessa ferida é o poderoso lembrete do chamado de Deus soberano. Porque se tem uma coisa que vai ajudar a gente a quebrar essas nossas divisõezinhas bestas, a quebrar o orgulho de nos acharmos talvez melhores do que um outro turminha, um outro grupinho da igreja, é nós nos enxergarmos de verdade diante de Deus, diante de quem Ele é, e percebermos que se não fosse Deus chamando, amigos, nenhum de nós estaria aqui. A teologia do nosso chamado soberano quebra esse orgulho. Se a igreja fosse um clube social dos mais da cidade, aí talvez a gente pudesse ficar de nariz empinado para os outros que não são e falar assim, né? Aquela turminha lá, né? Seria feio, mas a gente consegue imaginar isso. A gente poderia olhar para o salão e falar assim, quem deixou fulano entrar aqui? Isso aqui já foi um estabelecimento de respeito. A igreja presbiteriana semear decaiu muito, o que está acontecendo aqui, os diáconos não cuidam mais. Os presbíteros deixam qualquer um entrar agora, Mas Paulo já quebra isso olhando para você e dizendo assim, repara na tua vocação. Olha para quem você é. Nós não somos muito especiais, não. Paulo insiste aqui no não muito. Significa que alguns até poderiam, talvez segundo os critérios humanos, se encaixar nessas qualidades, mas não muitos. Não muitos sábios de acordo com a carne. É claro que a Bíblia nos insta à sabedoria, isso é óbvio, em livros como Provérbios, como Eclesiastes e tantos outros. A Bíblia fala sobre sermos sábios. Mas aqui ele está falando dessa sabedoria segundo a carne. Essa sabedoria que impressiona a cidade, que impressiona o país. A sabedoria que é reconhecida na praça pública do nosso tempo. Existe um tipo de sabedoria que este mundo está sempre pronto a elogiar. Em qualquer sociedade, você sabe, tem aquelas vozes que são nacionalmente reconhecidas, que são chamadas a dar entrevista nos jornais sobre todas as questões que abalam a cidade. Aquelas que são entretidas e querem ser seguidas e recebidas nas redes sociais. Existem sábios. Tem muitas pessoas no nosso Brasil que as pessoas diriam assim, que mente privilegiada, que capacidade. O que ele fala, eu paro para ouvir. E Paulo olha para os coríntios, e olha para vocês, e diz assim, então, não são vocês não, tá? Não são vocês esses. Tem muitos desses entre vocês? Pode até ter um ou outro, mas não muitos. Nós não estamos aqui porque nós somos sábios, segundo este mundo, porque de alguma maneira nós fomos capazes de perceber que melhor é seguir Jesus do que não. Não foi por isso. Entenda bem, cuidado. Muitos do povo de Deus são homens e mulheres sábios. A Bíblia nos deixa sábios à medida que a conhecemos, mas não a sabedoria segundo a carne, segundo este mundo. É muito raro que um de nós seja ouvido e respeitado na praça pública. Em geral, nós somos mesmo desprezados e fazem pouco caso de nós. E Paulo diz, nem muitos poderosos, né? Estou olhando para vocês aqui, não tem muitos poderosos aqui. Tem muita gente poderosa neste mundo, queridos. Tem sim. Pessoas cujos desejos são prontamente atendidos, não importa quais sejam. Gente que não passa vontade de nada. Gente que nunca é contrariada. Atinge o que quer e faz o que quer. Não somos nós não, tá? Tem pessoas do Brasil, tem pessoas no mundo, só o nome delas já abre qualquer porta. O povo de Deus não costuma ser assim. Muitas e muitas vezes, em geral, o povo de Deus é composto de gente que nem é considerado poderoso na cidade, não. Em Corinto não eram muitos os poderosos, talvez um ou outro. Há um tal de Erasto, que segundo Romanos 16, 23, poderia ser o tesoureiro da cidade, mas um ou outro. Não é a norma. E Paulo diz, olha para vocês, não são muitos de nobre nascimento, são? Paulo está querendo ofender a gente, é isso? Não, não é isso. Ele está querendo que você abra o olho.
Talvez tenham alguns que são de nobre nascimento em Corinto. Muitos eram judeus convertidos. Parece que tinha algumas pessoas da liderança da cidade. Mas entenda, a igreja de Corinto não se trata do clube do pessoal mais fino, só de gente de sangue azul, só de gente que tem um monte de sobrenomes lindos, de gente que é há muitas e muitas gerações importante na cidade. Algumas cidades são famosas, né, por ter sobrenomes que abrem portas. Ah, fulano é da família dos... seja qual for esse nome. Já nasceu em berço de ouro, sua vida está feita. E Paulo diz, olha para vocês, não somos nós. A igreja não é composta de gente que está na igreja porque é gente especial. Não foi assim que Deus chamou. Ele não chamou baseado em quem podia fazer mais por ele. Ele não chamou baseado em nome ou histórico familiar, em dinheiro, em poder. Foi do jeito que ele soberanamente quis fazer. E nós precisamos ser lembrados disso, porque isso vai ajudar a quebrar todo e qualquer partidarismo, orgulho, panelinha que a gente tenha. Veja, o ponto não é que tem de ser pobre ou rico, desconhecido ou famosão. O ponto é que nada disso importa. Nada disso importa. Deus escolhe de forma totalmente livre, segundo a sua vontade. Hoje nós lemos Lucas 14 no culto, um texto interessantíssimo, não? Jesus tinha sido convidado para um jantar e ele começa a falar sobre essa ideia de convidar para jantares e fala sobre o dia que você for convidar para um jantar e depois ele fala sobre uma ocasião interessante em que um homem convida as pessoas para um casamento, para uma festa, para um jantar e as pessoas começam a dar suas desculpinhas. Ah, não, porque eu não posso ir, porque não sei o quê. Ah, não, eu casei. Ah, não, comprei uma casa. Ah, não, tem um campo, tem não sei o quê. Claro, ele estava falando do convite do Evangelho. Dos que são convidados para a mesa do Senhor Jesus. E os primeiros convidados, a história nos mostra, os primeiros convidados recusaram. Os judeus, naquele tempo, em geral, recusaram. E o que a história, a parábola de Lucas 14 nos diz? Que a ordem, então, é saia pelo mundo, vai pela cidade e convida quem se encontrai. Os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, até os que não querem vir. Vai chamando essa turma, vai trazendo essa turma, vai botando essa turma para dentro. São eles que vão se sentar na mesa com o noivo. Somos nós esses, tá? Somos nós esses. Os que não tinham lá muito para oferecer. Quando você tem muito do que este mundo considera impressionante, pode ser que você não se interesse muito pelo que Cristo tem a oferecer. Mas quando você não tem nada, ou quase nada, do que esse mundo considera muito importante, seus olhos ficam atentos até às migalhas que caem dessa mesa. E você quer, no mínimo, ficar ali que nem um cachorrinho, comendo do que cai da mesa. E basta. O ponto não é, por favor, entenda, não é que gente de nome, gente poderosa, gente de nobre nascimento não possa ser de Cristo. Não é isso. Se nós olharmos a lista de membros das igrejas ao longo da história, nós veremos pessoas de nobre nascimento, sim. O ponto é que você precisa saber o que você quer da vida. E você não precisa de nenhuma credencial especial para vir ao banquete de Jesus. Você quer vir? Ah, pastor, até gostaria, mas eu não tenho assim uma história de fé na minha família. Ninguém é crente lá. Não importa, pode vir. Você quer vir? Ah, pastor, eu até tinha vontade de ser de Jesus, sim, mas o que Jesus vai fazer comigo? Eu sou pecador, eu aprontei tanto, eu fiz tanta bobagem na minha vida, eu não tenho nada a oferecer. É desse tipo que Jesus quer mesmo. Só venha. Olha a sua vocação, você está sendo chamado hoje. Não é por nada que você tem para oferecer. Pensando nisso, você acha que de alguma forma nós devemos menosprezar os irmãos que por qualquer razão são diferentes de nós? Não. Nós devemos considerar quem nós seríamos sem Cristo. É bizarro e absurdo que um crente olhe para outro crente e ache, não acredito que aquele cara se converteu, não acredito. Não é possível que Jesus quis aquele.
Não é possível que aquela se batizou. Repara na sua vocação. Você não estaria aqui se não fosse Jesus te chamando. Pelo que Ele quis que você viesse a ser. Não por algo que você tinha a oferecer. Tem porquê? Responda. Tem porquê a gente ficar se achando e fazendo divisões na igreja? O pastor Tarcísio falou muito sobre os tribalismos que nós criamos na igreja, né? Mas se foi Deus quem nos chamou, soberanamente, pelas razões dele, qual é o sentido da gente ficar fazendo divisões que não cabem? Imagina se a gente começasse a olhar uns para os outros com desprezo, por exemplo, por questões de posicionamento político. Em quem você votou, hein? Ah, não. Com esse tipo de gente eu não congrego. Ou então por causa de história eclesiástica. Ah, você não vem de lar cristão, né? Ah, tudo bem. Acho que Jesus pode fazer algo em você, mas você perdeu muito, né? Por não crescer assim na igreja e tal. Ou então por uma história denominacional. Ah, você era batista, né? Ou pentecostal. Ou pior. Ah, você sempre foi sorveteriano, por isso que você é assim. Por isso que você é assim. Friozão desse jeito. Nós não temos razões para soberba, irmãos. Esses dias li um livro muito interessante chamado Calvinismo Humilde, e o ponto é esse mesmo. Se tem uma linha que não tem direito algum de ser orgulhosa, é o tal do calvinista. Porque a nossa insistência, que a Bíblia ensina, que nem escolher a Deus a gente quis. Que nem na parábola, sai forçando a turma a entrar, vai trazendo o pessoal para a festa. Não quer ir para a festa, vai para a festa. Aí quando você está lá, você começa a gostar, você fala, tá bom esse negócio aqui. Porque nós insistimos que nem escolher a Deus a gente escolheu. Foi Deus quem nos escolheu, Deus quem nos fez viver, Deus quem nos fez ver, que colocou fé no nosso coração para nós crermos. Nem o orgulho de dizer assim, fui eu que escolhi a Jesus, a gente tem. Nem isso. Por que Deus fez assim? Por que Ele encheu a mesa de gente que não impressiona muito? Será que não acaba funcionando ao contrário? A igreja não se torna um negócio muito desejável aos olhos do mundo, não é? Não, meus caros. E assim nós vamos para o nosso segundo ponto. Deus fez assim, porque assim fica claro que tudo é acerca de Jesus e o que Ele faz em nós. Nosso segundo ponto. Deus é glorificado ao chamar o que não impressiona o mundo e fazer desses algo impressionante. Olha o resto do texto, verso 27 em diante. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para quê? Envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo dá a razão porque Deus fez assim. Claramente é para que a glória seja de Cristo, para que a fama seja de Cristo, não de pessoas que se acham tão especiais. Tem coisas sábias nesse mundo? Tem. Deus vai pegar as loucas, as tolas. Tem pessoas poderosas nesse mundo? Tem. Deus vai pegar as fracas. Tem pessoas que não são nada e são desprezadas? Tem. É eles que vai chamar. Para que aquelas que são de nobre nascimento se vejam de fora. Tem dois resultados nisso tudo. O primeiro é que os fortes, sábios, os impressionantes desse mundo, assim são envergonhados e humilhados. E o outro lado é que Deus é glorificado na sua escolha. O ponto de Paulo é muito simples, irmãos. Se a igreja avançasse, pois, como que não vai avançar? Olha para aquela turma, olha para aquela igreja, olha que mulheres e homens impressionantes, é óbvio que essa turma vai adiante, não tem nem como ser diferente. De quem seria a glória se fosse assim? Seria a nossa, né? Deus montou uma seleção do mundo
chamou o mais impressionante centroavante, o melhor dos goleiros, os craques do meio-campo, os maiores defensores. Óbvio que esse time vai ganhar a Copa. Se fosse assim. Mas, quando Jesus Cristo escolhe um punhado de homens que não são impressionantes, alguns deles simples pescadores galileus, ao invés de ir ao Sinédrio ou algum lugar assim, escolher os melhores teólogos, os homens judeus de mais fina estirpe, os mais bem-nascidos, os mais afamados. Aí a gente olharia e falaria assim, faz sentido que esse grupo se multiplique e fique crescendo. Mas ele pega gente que não é nada, gente desprezada como nós, em seu ministério, andando por Canaã, e vai se juntando um monte de gente desse jeito também. Quando essa igreja foi se espalhando e crescendo pelo mundo grego, ela foi espalhando não entre os mais impressionantes. De vez em quando se convertia alguém de nobre nascimento, mas em geral, escravos e ex-escravos, gente que não tinha nada a oferecer, gente que vivia às margens. Quando Deus escolhe gente que não é nada, fica óbvio que é Ele que faz. Fica óbvio que só tem como esse projeto chamado igreja ir para frente, se for Deus fazendo. E assim Ele envergonha os poderosos deste mundo. O evangelho é de quem não tem nada a oferecer. Paulo já vem falando dessa questão de judeus e gregos querendo sinais, querendo sabedoria. Paulo já entrou no assunto de que não é assim que Deus faz, não é do jeito que esse mundo acha que grandeza existe. Deus convoca de formas misteriosas e fica claro na gente. Lembra um tempo atrás quando o Tite convocou a turma para a Copa do Mundo do Catar? Sempre que tem essas convocações é interessante e polêmico, né? Surgiu a convocação da Copa do Mundo, e a gente fica discutindo os nomes, coisas assim. Foi polêmico. Não foi polêmico somente com o Tite. Era polêmico na época do Parreira, era polêmico na época do Zagallo, que deixou o Romário de fora, uma citação famosa. Era polêmico com o Scolari, chamando um monte de cara ruim do Palmeiras, porque ele gostava do Palmeiras. Era polêmico com o Dunga esnobando Neymar e Ganso, aqueles gurizinhos que encantavam o Brasil em 2009, deviam ter ido para a Copa de 2010, mas não foram. Nessa última tinha alguns nomes que eram meio que unanimidade, embora acho que nem Neymar fosse totalmente unânime. Há quem acha o Alisson o goleiro indiscutível, outros não veem sentido nisso. Os torcedores do Flamengo ficaram chocados, porque aquele centroavante ruinzinho deles não foi para a Copa. Ficaram assim, como não? Ele é tão bom. Mas aí ele levou um outro meio inútil também do Flamengo para a torcida ficar feliz. Os São Paulinos ficaram chocados porque uns 4 ou 5 dos seus craques não foram. Cadê Igor Gomes? Cadê Reinaldo? Como que eles não estão na Copa? Sempre tem polêmica. Agora, imagina uma real polêmica se o treinador mais maluco do que Tite dissesse assim, não vou levar nenhum profissional. Oi? Nenhum. Só vou levar gente fora do peso, fora da idade, a meia dúzia que nem bola jogou na vida. É o quê? É o tipo de atleta que o Primo Piatto costuma, de fato, formar. E eu vou treiná-los. Eu vou pegar essa turma que não sabe nem que não pode usar a mão. Eu vou treiná-los, eles vão jogar, eles vão ganhar a Copa. Eles vão ganhar dos profissionais. Você ficaria meio chocado, você não levaria muita fé de que isso daria certo. Mas imagina que desse certo e essa equipe montada de forma totalmente inesperada começasse a ganhar. De quem seria a glória? De quem seria a fama? Do treinador, é claro. Que pegou esse monte de gente que não é bem um time e fez deles uma equipe impressionante. E de quem seria a vergonha? A vergonha seria dos inúmeros profissionais que estariam perdendo para esse time. E essa é a comparação. Deus nos pôs para jogo. Ele não escolheu os mais sábios, os mais impressionantes, os mais poderosos, os de nobre nascimento. Ele não pegou para montar a sua igreja aqueles que todos julgariam o ideal. Ele pegou gente que estava pelo caminho, os pobres, os coxos, os aleijados. E vem sendo assim. A igreja de Jesus Cristo não é impressionante aos olhos do mundo, mas é preciosa aos olhos de Deus.
Pois o que Deus faz é nos moldar a Jesus Cristo, e não ao que o mundo acha especial. É isso que ele traz aqui, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, mas vocês se tornem cada vez mais parecidos com Jesus. E ele é para a gente, vindo de Deus, isso tudo. Ele é a nossa sabedoria, ele é a nossa justiça, ele é a nossa santificação, ele é a nossa redenção. Nós, povo do Senhor, estamos crescendo e nos tornando, sim, algo impressionante aos olhos de Deus, porque nós estamos nos tornando parecidos com Jesus Cristo, recebendo a sabedoria dele, revelada na palavra pelo seu Espírito, com a justiça dele imputada em nosso favor, com a santificação do que ele vem fazendo na gente por meio de palavra e Espírito. E nós seguimos. E esse time chamado igreja está avançando a cada fase da grande competição, por assim dizer, da história do mundo. Eu não sei se a gente já está na semifinal. Não sei, só Deus sabe exatamente o tempo, quando que termina esse torneio. Eu não sei se estamos ainda na fase de grupos. Não compete a gente saber. Mas tem 2000 anos que esse povo avança. Tem 2000 anos que tiranos tentam nos destruir. Tem 2000 anos que sistemas de governo tentam nos proibir de existir. Tem séculos que até a gente briga tanto e inventa tanta bobagem que parece que nós somos os nossos piores inimigos. Mas a gente segue aqui. De fase em fase, porque não é quão impressionante nós éramos, mas o que importa é o que Cristo está fazendo em nós. E nós seguiremos assim, irmãos. Às vezes nós estamos num estado tão deprimente quanto a igreja dos coríntios, cheio de divisões, cheio de briguinha, cheio de problema, mas Cristo segue agindo na gente. Cristo segue trabalhando no seu povo e vai ser assim até que ele venha, até que o torneio se encerre. Você quer jogar? Pode. Eu já sugeri para a FIFA não me ouviu, mas eu sugeri para a FIFA que a Copa do Mundo seria muito interessante se cada seleção fosse obrigada a levar 3 ou 4 amadores e dar para eles alguns minutos de jogo sempre, sabe? Só para ver como acontecia. Aquela sensação assim de, quer jogar? Vem para a Copa. Hoje eu estou te oferecendo um lugar na equipe. Eu não sou treinador, tá? Mas em nome dele. Quer jogar? Tem lugar para você na equipe. Tem lugar para você à mesa. Venha! É melhor do que aquelas pizzas do Primo Piata, é muito melhor. O grupo é meio estranho, mas você também é. O pessoal é difícil de lidar. Você também é. O pessoal arma confusão à toa e foca nas coisas secundárias e demora a crescer e demora a aprender. Então, você também. Você quer jogar? Venha! Entenda, não é porque a gente precisa de você. Nós e você precisamos de Jesus. Foi Ele quem fez tudo. Ele, o poderoso Filho de Deus, viveu e fez as suas maravilhas. E morreu na cruz pelos nossos pecados. E venceu a morte por nós. E se você vier, você será dele, como diz o texto. E ele será para você tudo o que você precisa. Ele será a tua justiça. Ele será a tua sabedoria. Ele será a tua santidade. Se você olha para a igreja e tem algumas pessoas que te impressionam, entenda, é porque Jesus já vem nos treinando há um certo tempo. E por isso que eu olho para vocês e eu fico bem impressionado com muitos. O treinador já vem fazendo isso em vocês. Isso é vergonha para o mundo. Aliás, é engraçado, pois muitas vezes crentes ficam numa alegria enorme quando alguém famoso, alguém poderoso ou de nobre nascimento é convertido. Você já viu isso? Quando uma celebridade se torna crente, a gente fica, claro, devemos ficar alegres porque houve salvação. Mas muitas vezes a razão da alegria não é essa. Às vezes a gente acha assim, agora o evangelho vai decolar na minha cidade, no meu país, porque fulano poderoso é crente e foi batizado. Como se finalmente Deus tivesse conseguido fazer uma contratação de peso para a sua equipe. Para de bobagem. É tudo acerca de Cristo em nós. O Senhor soberanamente vem montando sua equipe, vem preenchendo sua mesa. Paulo olha para todos nós e diz, seus bobos,
Não é porque vocês eram impressionantes, não. É porque a glória vai ser de Jesus e não de vocês. E tudo que vocês se tornarem por união a Ele, vai refletir para a glória dele também. Jesus nunca veio a nós pelo que nós temos a oferecer. O ponto do Evangelho é justamente esse. Jesus é quem vem para nos oferecer a si mesmo, sua morte, sua ressurreição. Jesus Cristo não é um acréscimo a alguém tão especial que só faltava ser crente, só faltava um temperinho ali. Ele é tudo em nós. E Paulo aqui aponta no final desse trecho a Jeremias capítulo 9, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se glorie nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada. Meu irmão, tudo que você tem que seja impressionante nesse mundo, riqueza, poder, renome, força, o que for, nada disso vale se você não conhecer a Deus. Mas se você conhece a Deus, você tem algo muito superior a qualquer uma dessas coisas. Você tem a justiça de Jesus, você tem redenção, você tem santidade. Definitivamente Deus não mede grandeza do mesmo jeito que a gente mede. A melhor coisa desta vida não é estar no banquete dos poderosos, é estar na mesa dos justos com Jesus. Todos vocês hoje estão convidados para o banquete. Muito melhor do que rodízio de pizza, garanto. Melhor do que alimentar o atleta. É o banquete da mesa de Jesus Cristo. Você quer vir? Venha, você vai ter perdão de pecados. Venha, você vai se tornar uma nova criatura. Mas entenda que você não está sendo convidado, porque é impossível ter um banquete sem você. Que seria um absurdo você não ser convocado. Na verdade, nós somos daqueles que as pessoas diriam: o quê? Emílio? Sério? Você acha que vai ser útil? Assim fica claro que a glória é de Jesus, que nos chamou e que é tudo em nós. Sempre foi e sempre será Jesus em nós. Amém. Te louvamos, Senhor, por nosso chamado. E porque ao considerarmos quem éramos e que teríamos sido sem o Senhor, fica muito claro que foi tua graça, que foi tua glória, que foi tua soberana decisão. Ajuda-nos, Senhor, a não permitir que o que temos seja usado para a nossa glória, mas sempre apontemos para o Senhor como aquele que nos chamou. Pedimos por aqueles que estão aqui, que talvez porventura ainda não sejam do Senhor, que o Senhor os visite com seu Espírito, abra seus corações e creiam. Em Jesus oramos. Amém.